poder nos reunirmos aqui nessa noite e glorificar o nome dele. Cantar alto, baixo, dar glórias a Deus, aleluia. Mas, como disse o pastor Wilson, semana que vem comemoramos o Dia da Igreja Sofredora. Milhares e milhões de pessoas não têm esta oportunidade que nós temos aqui. Então, Deus, Ele separou este tempo para nós, como igreja, aliança, aqui em Itatiba, exaltar, glorificar o nome dEle e entender dEle o que Ele quer de cada um de nós. Nós, como família, trabalhamos 2 anos no Peru, trabalhamos 9 anos na Índia, além de trabalhar 15 anos aqui dentro do Brasil, na recuperação de viciados em drogas, pregação de rua, recuperando drogados, prostitutas, meninos de rua. Essa é um pouco da nossa trajetória e hoje nós queremos compartilhar o que Deus fez em nossas vidas. Antes de conhecer a minha esposa, que já estamos casados há quase 19 anos, fazemos daqui 2 meses, Deus falou comigo de um lado da cidade. E Deus falou com ela, chamou a obra missionária do outro lado. E assim o Senhor uniu nossas forças, nossas convicções, nosso entendimento, nossas responsabilidades de pregar e transmitir o Evangelho em toda parte onde o Espírito nos levar. E hoje queremos compartilhar com vocês um pouco do resultado disso que Deus tem feito até aqui. Então estamos muito gratos a Deus por estarmos aqui juntos com vocês e contemplar o rosto tão triste de cada um de vocês, com toda a liberdade que o Senhor nos dá de glorificar o nome dEle. Amém? Então, graça e paz. Minha esposa vai dar um testemunho e depois nós vamos continuar compartilhando aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu falei do rosto triste, não. Vocês estão com o rosto bonitos e alegres. Apenas uma brincadeira. Tem que explicar o porquê, né? Fazer brincadeira e não explicar, às vezes fica mal. Bom, ele já falou quase tudo que eu ia falar, né? Então agora eu vou só pincelar. Estou brincando. Bom, acho que faz mais de 10 anos que eu estive aqui. Provavelmente conheço um ou outro de vocês, né? Talvez vocês sejam novos para mim, né? E eu queria compartilhar um pouco quem somos nós. Como o Romário já disse, nós somos missionários na Índia. Somos porque vamos regressar, só estamos um tempo aqui no Brasil. E Deus colocou no meu coração algo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã e nessa noite. Nosso dia hoje foi uma maratona, né? Então a gente está com a cara meio amassada, porque a gente já saiu de casa cedo e não voltou para casa ainda, né? Então a gente está meio atordoado, achando que é de manhã. Mas é muito gostoso estar com vocês e poder compartilhar o que Deus fez. E agradecer em primeiro lugar, porque nós sabemos que vocês têm orado por nós como família, têm orado pelo ministério, e Deus ele tem respondido. Quando eu tinha 14 anos, o Senhor me chamou para ser a filha dele. Ele me adotou como filha, ele mostrou e revelou o amor de Jesus para mim. E ele começou a revelar esse amor quando eu tinha 8 anos. Eu era uma pessoa deprimida, uma criança deprimida. Às vezes eu falo, a gente pensa que criança não tem depressão, não tem problema. Eu tinha e tinha muitos. Tinha pensamentos suicidas, tinha muita tristeza, porque eu vivia uma tormenta dentro da minha casa. Muita briga e briga física, que eu tinha muitas vezes que separar. E eu cresci em meio a isso, e com 14 anos eu tomei a decisão por Cristo. O Senhor me resgatou. E dentro do meu coração, muito ódio pelo meu pai, pelas coisas que ele fazia com relação à minha mãe. E esse ódio
permaneceu por um bom tempo, mesmo conhecendo a Cristo. Criou-se uma barreira no meu coração com relação ao meu pai. Barreira essa que o Senhor foi derrubando dia após dia. E hoje eu posso dizer que eu amo o meu pai. E o Senhor então restaurou a minha vida nesse dia. Começou o processo de restauração. Com 17 anos, o Senhor, num acampamento, eu ouvi um testemunho de um missionário. E esse missionário era filho único, e eu sou filha única. E esse missionário falou do chamado de Deus para a vida dele para missões. Eu não entendia nada de missões, estava começando, nem igreja direito eu tinha. Nessa época eu já tinha 1 ano, mais ou menos, estava na igreja. E o testemunho desse irmão impactou tanto a minha vida e a necessidade de se falar do Evangelho, ele impactou tanto a minha vida que eu levantei a mão e disse, eis-me aqui. Mas eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. O que significava esse eis-me aqui? E algum tempo depois o Senhor apagou esse chamado da minha mente, porque muitos problemas, muitas dificuldades, meus pais estavam separados. Quando eu estava com 16 anos, eles se separaram, eu já comecei a trabalhar e cuidar da casa, porque minha mãe não podia trabalhar fora. Então era muita responsabilidade, eu cuidava muito dela. Mas o Senhor foi me levando a essa direção, então eu conheci o Romário. Diz que ele fala de uma extremidade à outra, o Senhor já estava preparando o nosso caminho. E quando eu conheci o Romário, que vivia e respirava missões, todos os dias da vida dele era isso, Deus começou a me lembrar do que ele tinha falado para mim também um tempo atrás. E eu fui muito resistente, porque eu falava, Deus, como é que eu vou embora? E esse homem é maluco, porque ele quer ir para a Índia. Eu tinha disposição para o lugar que Deus me enviasse, mas eu não imaginava que o lugar era a Índia. Eu não imaginava que essa disposição iria me custar tão longe, uma distância tão grande. E eu tinha muita preocupação com a minha mãe. E esqueci o testemunho daquele irmão, filho único que eu havia escutado. E Deus, de certa forma, Ele foi movendo a nossa vida, e nós conhecemos a aliança já há 20 anos. E nesse período estávamos para nos casar, a aliança nos recebeu com um amor muito grande, realizou nosso casamento. Mas a vida era muito dura e difícil, e o Senhor chamando, o Senhor falando que era para ir. O Senhor mostrando as necessidades. Eu falava, Deus, como que eu vou? E a gente chegou até a se separar antes de casar por um tempo, porque havia essa dúvida, não a dúvida do chamado, mas o medo de ir, de dizer sim. Até que Deus solucionou esse problema e nós nos casamos. 3 meses após o nosso casamento, e isso é uma parte muito importante para nós, do nosso chamado, nós estávamos vivendo uma situação muito difícil, com aluguéis, minha mãe teve que passar a vir morar conosco, e nós não tínhamos realmente dinheiro. Era a época que R$1 era muito dinheiro para a gente. E nessa situação, 3 meses após o nosso casamento, nós fizemos uma compra de sapatos, porque precisávamos trabalhar, e naquele sufoco todo fizemos essa compra. E uma pessoa antes disso, 2 anos antes disso, o Senhor havia mostrado para mim que Ele havia me dado um carro. E quando eu acordei, para mim o carro estava dentro de casa. Mas não era um sonho. Mas eu fiquei com aquele sonho no meu coração por muito tempo. Isso aconteceu 2 anos antes de eu me casar. E eu sempre fazia planos, Deus, eu preciso de uma casa, como que eu vou deixar minha mãe? O que eu faço com a minha mãe? Não posso deixar ela morando de aluguel, ela não tem como se manter. E aí, no dia que fizemos essa compra em São Paulo, o shopping estava com promoção de Natal. Isso foi já próximo do Natal. E uma das promoções eram carros. Eles estavam ali presenteando carros. E esse irmão, ele se apresentou para nós como cristão. Não sabemos nem por que começou essa história. Mas ele disse que ele era cristão. E nós lembramos da fisionomia dele até hoje. Bom, ele nos deu 14 cupons. Nós tínhamos direito a uns 12, ele nos deu 14. Nós preenchemos esses cupons brincando, conversando, olha o nosso carro. E a nossa primeira briga conjugal foi que eu pus um dos cupons no nome do Romário. E ele é muito sistemático.
Ah, porque já começou. Homem é assim, né? Homem começa a falar. A gente não... E ele reclamou. Aí minha letra já estava toda agarranchada, mas eu fiz, já tinha feito. Conclusão. Poucos dias depois houve o sorteio e nós fomos contemplados com o segundo lugar. Ganhamos um carro. Um carro e 2 bicicletas. E a coisa boa dessa história não foi o carro. O carro virou nossa casa, porque tiramos do shopping, levamos para a garagem de um irmão, que nós não tínhamos garagem. E esse carro hoje é a nossa casa. Conseguimos comprar terreno e Deus foi abençoando e provendo com o nosso trabalho, com o nosso esforço e fomos conseguindo. E minha mãe pôde ficar ali. Eu saí para o Peru, saímos para o Peru e minha mãe ficou ali amparada nessa casa, simples, mas ela estava ali protegida e eu aliviada. O Senhor estava cuidando. Mas nós voltamos para agradecer esse irmão. Nós chegamos na loja e falamos para o irmão, falamos para as pessoas da loja, para o vendedor. Ah, você conhece uma pessoa assim, assim, dessa estatura? Não, não conhecemos. Mas como não? Isso uma semana depois. Não era temporário, era funcionário temporário, não. Não tinha ninguém com essa característica aqui. Nós não pegamos funcionários temporários. Alguns anos depois foi que caiu a ficha na nossa mente. O Senhor havia enviado o anjo dele para nos dar. Ele havia cumprido o sonho que ele tinha me dado. E o Senhor, ele cuida da gente de uma maneira tão especial. E hoje, desde manhã, o Senhor está me mostrando isso. O Senhor está mostrando o cuidado dele para aqueles que decidem servir e seguir a ele. O caminho é espinhoso, espinhento. Não sei o português como é que está. É cheio de espinhos. Mas ele cuida. Ele calça os nossos pés. Aquela canção que vocês cantaram agora, coloquei a minha vida no barco do Senhor, né? Minha vida do Mestre. Essa canção estava ali, é a minha história. Na solidão, vivendo só, sem pai, com a situação da minha mãe, Deus estava ali, levando o barco da minha vida e me conduzindo. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bom, que daquele dia em que eu tomei a decisão de servir a ele, eu nunca mais quis deixá-lo. E o Senhor, então, foi direcionando as nossas vidas, foi guiando os nossos passos e mostrando que nós deveríamos continuar falando do amor dele. E um dia, para confirmar o chamado dele em mim, ele me deu outro sonho. Me levou naquele dia em que eu recebi a Cristo, que para mim foi um dia muito especial. Ele me levou em sonho naquele dia e ele disse para mim: a mesma alegria que você teve nesse dia, eu quero que outros também tenham. Essa foi a palavra de Jesus para mim. E aí eu tive mais convicção de que o Senhor estava me chamando para falar do amor dele. Mas o Senhor chama cada um de nós em posições diferentes, porque somos um corpo. Ele chama cada um de nós para fazer esta vontade, para anunciar o amor dele. Porque como nós cantamos aqui no final, isso não pode ser só meras palavras da nossa boca, é uma realidade. Muitos estão caminhando para a morte eterna. E nós o que estamos fazendo? Qual tem sido a nossa atitude? Hoje eu ouvi de manhã a frase do pastor, e ele perguntou: onde nós estaríamos agora, nessa hora, nesse exato momento, se Jesus não tivesse tido misericórdia de nós e nos salvado? Onde nós estaríamos agora? Qual teria sido o nosso destino se ele não tivesse olhado para nós? Há uma gratidão tão grande no meu coração por ele ter feito isso por mim. Eu tinha um diário quando eu era criança e adolescente. Eu rasguei o meu diário. Eu deixei só a página de quando eu aceitei a Cristo. Sabe por que eu rasguei? Porque era tanta amargura, era
tanta depressão, que aquilo me fez até mal. Falei, Deus, isso aqui é o meu passado, não quero mais. E assim como eu, como você estava, tem tanta gente nesse mundo caminhando, sem saber desse amor, sem ter essa oportunidade, servindo pedaços de pedra, pedaços de madeira, olhando para uma parede e falando, olha lá, meu Deus. Tem tanta coisa horrenda por aí acontecendo. E nós temos que tomar a atitude de servir, de falar, seja aqui, seja fora, seja indo, seja ficando. O Senhor deseja isso de nós. O Senhor deseja ver essa igreja repleta de gente. O Senhor deseja ver essa igreja estourando de gente, louvando e servindo o nome dEle. Não gente de outra igreja, mas aquelas pessoas que estão padecendo, que estão sofrendo. E como tem gente sofrendo ao nosso redor. O Senhor nos levou para a Índia. Passamos ali 9 anos e alguns meses. E depois de muita luta, muita dificuldade, porque não é fácil aprender uma nova língua, não é fácil adaptar-se a uma nova cultura, principalmente uma cultura onde a mulher não vale 1 centavo, onde ela é colocada de lado, onde ela é morta por ser mulher, onde uma mulher não pode dizer, o médico não pode dizer que a mulher vai ter uma filha mulher, porque senão ela aborta. É proibido revelar o sexo da criança quando nasce, para que não haja aborto. Onde pessoas, principalmente mulheres, sabe aquela roupa que elas usam, indiana? Aqueles lenços compridos? Aqueles lenços, muitas vezes, é a corda para elas se enforcarem. Elas se penduram no ventilador e se enforcam por causa de depressão, por causa da vida em que vivem, oprimidas, sem esperança. Nós temos a esperança nas mãos. Nós temos a palavra de vida eterna. Deus fez isso na nossa vida. E Deus deseja que essas pessoas também tenham. Essa semana eu vi um vídeo, a gente está procurando material para a igreja perseguida, de cristãos sendo mortos na Costa do Marfim. E eles estavam sendo queimados. Eu não sei se vocês viram isso em jornal. Eu não cheguei a ver, mas foi noticiado lá. Cristãos sendo mortos, queimados vivos. As pessoas dá até medo de mostrar, porque é tão assustador. E isso há pouco tempo atrás. Eu acho que foi meses atrás. E um deles chamou a atenção, porque ele estava sentado no meio do fogo. Literalmente como Sadraque, Mesaque e Abednego. Sentado no fogo, queimando, em chamas. Mas ele não se movia. Ele estava ali. Não negaram a Cristo. Morreram por amor a Cristo. Eles estão pagando preço muito alto. E nós, muitas vezes, na nossa zona de conforto, fazemos muito pouco. Vivemos muito pouco o Evangelho. O Senhor deseja de nós compromisso maior. O Senhor deseja de nós a gratidão. Cantar um louvor e declarar: Deus, o Senhor me salvou. O Senhor deixou a sua glória e desceu por minha causa. Olha, isso é precioso demais. É para a gente pôr um sorriso de orelha a orelha e dizer: Senhor, obrigada. Porque se não fosse isso, onde que eu estaria agora? Se não fosse isso, onde estariam os meus irmãos indianos agora? Que eram fazedores de templo da deusa da morte. E que agora estão servindo o Deus vivo, único e verdadeiro. O que seria deles se não fosse esse amor de Jesus? Deus, Ele honrou muito esse ministério na Índia, não somente nós não merecemos, não por nossa causa, mas Ele fez isso porque havia uma igreja também compromissada e
que abraçou a causa do reino, que ora, que contribui. Nós queremos dizer que cada centavo que você contribuiu para a obra na Índia foi honrado, foi agraciado. Ali há agora uma igreja estabelecida, com terreno próprio. Ali há 2 igrejas, 3 congregações, pessoas que servem ao Senhor. Cada semana nós temos 250 crianças na escola dominical. Os obreiros ficam malucos, mas eles amam, eles vibram. Pessoas que foram formadas pelo trabalho, pelo esforço, pelo compromisso da igreja. Não é um trabalho único nosso, não é um trabalho pessoal, mas é um trabalho da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Queria só deixar aqui, eu sei que eu falo demais, mas como faz 10 anos que eu não venho aqui, eu tenho que correr, né? Nós saímos do Brasil, de uma certa forma, desacreditados, porque nós fomos trabalhar com futebol. E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração como mulher foi o amor ao futebol. Hoje eu posso sentar com os homens e discutir sobre futebol, algumas coisas, né? Mas porque o Senhor colocou esse amor no meu coração. Então, no início, foi necessário abrir nossa casa, porque a Índia ela é proibida a pregação do Evangelho. A Constituição, há liberdade na Constituição, mas ela é só no papel. Então, nós abrimos a nossa casa, não falávamos direito a língua, era um português misturado com mímica, com inglês, com um pouquinho do Bengali, que é a língua local que a gente conseguiu saber. E ali a gente abria a casa e tomava café, fazia lanche. E assim foi crescendo a nossa amizade com esses meninos. E depois as meninas que foram chegando também. E por isso que hoje tem um ministério de quase 600 pessoas servindo ao Senhor e glorificando ao Senhor. Pessoas que vieram de famílias hindus e famílias muçulmanas, né? Então, Deus, Ele me deu uma palavra antes de vir para cá, aqui para o Brasil, em Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus, eles não são frustrados. A gente pode até se desencorajar e achar que não é para nós. De fato, nós não temos força nenhuma. Nossa força vem do Senhor. Nossa capacitação vem do Senhor. Mas nenhum dos planos que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida, eles são frustrados. Se nós nos colocamos à frente e dizemos, Senhor, eis-me aqui. Não sei o que está lá na frente, me esperando, mas eu estou com disposição. É a disposição do coração que o Senhor espera. E em Josué foi a confirmação do Senhor da nossa volta para casa. Josué capítulo 22 fala sobre o regresso das tribos do leste. Foi dessa maneira que o Senhor confirmou que era a hora da gente voltar e partir para novos desafios. Ele diz assim: Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra de Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Nós fomos obedientes a essa palavra. Nós do lado de lá, vocês do lado de cá. Nós obedecemos todas as ordenanças que o Senhor nos deu, de ir anunciar. E os resultados estão lá. Cada vez que eles falam com a gente, eles dizem assim, eles não sabem quantos de vocês, eles não conhecem vocês, mas eles falam, agradeço os irmãos, mandem a paz do Senhor para os irmãos. Esse é o recado de todos os irmãos lá na Índia, quando nós falamos com eles, porque há uma gratidão no coração deles, pela salvação de Jesus em suas vidas.
Nós estamos prontos para novos desafios que o Romário vai poder compartilhar com vocês. E seguimos contando com o apoio da igreja, contando com esse amor de vocês, para que mais pessoas possam conhecer Jesus e serem libertas por esse poder. O Senhor colocou em meu coração, para terminar, né? Ele colocou em meu coração um desejo de escrever e pintar. Eu gosto de desenhar, não sou profissional, mas gosto muito de desenhar. E, pela graça do Senhor, eu consegui publicar 3 livros, alguns anos atrás. São 3 parábolas evangelísticas para criança pintar. E interessante que alguém me disse assim, eu dei de presente para uma criança e o pai não é cristão. Só que todo dia a criança pede essa história e o pai tem que ler. Ele falou para a pessoa, eu não aguento mais ler essa história, mas eu tenho que ler. Porque Deus, ele vai movendo as crianças, ele vai movendo cada um para que a sua palavra seja anunciada. E esses livros foram feitos para isso, para que a palavra de Jesus possa ser anunciada às crianças, aos pais e a quem quer que seja. Então eu tenho alguns exemplares lá atrás e agradeço muito a vocês por essa oportunidade. Amo muito cada um de vocês, mesmo sem a gente se conhecer, né, pessoalmente, mas nós somos muito gratos por todo o apoio, por todo o amor que vocês têm dado a nós e a nossa família. Bem? Amado, nos últimos tempos, Deus tem nos incomodado com uma palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui também. Uma palavra no livro de Daniel e no capítulo 3. E para ganharmos tempo, eu vou ler 2 ou 3 versículos. Daniel 3 e verso 4, que diz assim: Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostre-se em terra e adore a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirada numa fornalha em chamas. Amados, essa palavra, o rei Nabucodonosor, um homem poderoso na terra, que recebeu de Deus o poder de governar as nações e os homens. Esse homem usou o poder de Deus, ele usou a majestade, a glória que Deus depositou ali nele, para escravizar, para humilhar e para chamar a glória que pertencia a Deus para si próprio. E a Bíblia relata, nos versos anteriores, que ele levantou uma estátua de quase 30 metros de altura, com 3 metros de largura, de ouro, e ordenou que todas as nações, que todos os povos e todas as línguas, prostrasse diante daquela estátua, que não vê, não fala, não ouve, não anda, nada pode fazer por ninguém, prostrar-se diante dela e adorar como se fosse o seu próprio Deus. E a ordem do rei, sabemos na história, conhecemos a história de reis, que a palavra de rei não volta atrás. Uma vez decretado, uma vez dado a ordem, esta ordem será cumprida. E ele ordena não para um grupo de favelado, para homens incultos. Ele ordena para pessoas, para homens de todas as nações, mas presente ali naquele momento, para a grande celebração daquela estátua, daquele Deus, que ele criou
para a sua própria glória, ele chama governadores, prefeitos, tesoureiros, magistrados, juízes, todos os homens importantes e cultos, pessoas inteligentes, ricas, que governavam sobre o seu reino, sobre os seus palácios, para esta cerimônia. E se prostrasse diante dessa estátua no momento que ouvisse a ordem do rei, no momento em que ouvisse o som dos instrumentos, e a promessa dele, a ordem dele, era que quem desobedecesse essa ordem, seria lançado em uma fornalha ardente. Esse decreto do rei, infelizmente, até o dia de hoje, nações, povos e línguas, homens de toda espécie, crianças, estão hoje prostradas diante dessa estátua, desta ordem que este rei estabeleceu um dia. Paralelo a isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós, como a igreja de Deus, como ministros do Senhor, como homens e mulheres que estamos aqui para testemunhar desta grande graça que o Senhor nos deu, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos perdoar, nos purificar de nossos pecados e abrir os nossos olhos e nos dar a vida eterna. A igreja do Senhor Deus está vivendo hoje neste mundo, paralelo a esta ordem deste rei, a esta ordem que Satanás tem escravizado as nações, os povos e línguas, para prostrar-se diante de deuses estranhos. Eu gostaria de compartilhar, mostrar para vocês, eu vou pedir a ajuda do pastor Wilson, esta primeira imagem. Essa imagem, ela estava próxima à nossa casa, na Índia. Essa imagem, ela tem 30 metros de altura, bem parecida com a imagem da história de Daniel, capítulo 3. Irmãos, milhares e milhares de pessoas, todos os dias pela manhã, passam diante dessa imagem. Aqui atrás, do lado esquerdo, tem um templo enorme que pertence a deusa Kali, a deusa da morte. Deste lado tem esta imagem que as pessoas se prostram e prestam as suas oferendas. Homens, mulheres, crianças são consagradas todos os dias a esses tipos de deuses. Nações, povos e línguas. Somente dentro da Índia, fala-se 1.663 línguas e dialetos. Cada estado indiano fala uma língua oficial daquele estado. E tem uma língua que fala em toda a Índia, que é o hindi. E depois vem o inglês, que é uma língua que podemos também nos comunicar com os indianos. A próxima imagem que mostra aqui, eu não sei se o irmão está vendo a imagem direitinho daí. A próxima imagem é essa aqui. Essa é a deusa Durga. É a verdadeira imagem de Satanás. Ela tem 10 braços, 5 de cada lado. Os indianos, eles prestam cerca de 2 meses de festival, onde eles dão tudo que eles têm. Eles juntam dinheiro o ano todo, para quando chegar nesse festival, cada lugar faz uma tenda bem grande, que cabe aproximadamente, tendas que cabem até 2.000 pessoas, para adorar esta imagem. Esta deusa, diz que houve no milênio uma guerra entre os deuses,
E um Deus, os deuses maus, que eles chamam na história dessa Deus, chama os deuses Exus, estavam vindo para acabar com todo o reinado no mundo espiritual. Então todos os outros deuses fugiram, correram. E essa moça, no caso ela era uma deusa normal, ela se levantou e disse, não, vamos lá para guerrear, vamos brigar, não vamos nos acovardar. E os outros deuses pegaram os seus poderes e passaram para ela. Então, cada abraço desse significa uma porção de poder que ela recebeu de outros deuses. Então, quando ela estava preparada com os 10 poderes, que significam os braços, ela saiu para brigar contra os deuses maus. Conclusão, ela chegou, acabou com todos os deuses maus na guerra espiritual, e depois ela voltou. Quando ela voltou, os outros deuses ficaram sabendo que ela tinha vencido e eles estavam livres. Então eles começaram a preparar tendas, lugares ricos, onde as pessoas doavam suas ofertas. Vamos usar o nosso linguajar, os seus dízimos, para o templo, formando templos de ouro, coisas bonitas que eles fazem. E durante 2 semanas, os indianos não trabalham, não fazem nada. 1,3 bilhão de pessoas e outras centenas e milhares de pessoas que vêm de toda parte do mundo para este festival. Amados, quando essa deusa, a Durga, chegou na cidade, toda a nação dos deuses e dos povos hoje prostraram-se em terra e comeram o pó, prestando oferenda a um mito, a uma mentira de Satanás. Então os homens, mulheres e crianças estão presos. Desde criancinha, o indiano aprende que este é o Deus deles. E ela é poderosa, ela tem 10 poderes para protegê-los. As crianças são inculcadas na mente de que eles não devem nunca deixar esses deuses, porque foram esses deuses que os salvaram da guerra espiritual, a guerra dos deuses. Essa é uma história, esse é um mito que as pessoas inculcam na cabeça de suas crianças. A deusa seguinte, a outra imagem, é a Kali. Ela é a deusa da morte, é um verdadeiro monstro. É assustador ver essa deusa. Em volta do pescoço dela tem um colar de cabeça de gente, de homens. Aqui embaixo não aparece, mas ela está pisando no marido dela. Essa deusa, a deusa da morte, ela é irmã da outra deusa que eu contei a história agora. Quando essa daqui, que é a irmã mais velha, ela viu toda a nação adorando a sua irmã, então ela ficou cheia de inveja, de ódio, e ela se tornou má. Ela disse, eu vou matar os homens, porque foram os deuses que tinham dado poder para outra. Então o que ela fez? Ela pegou uma foice, no escuro, saindo de casa, a primeira coisa que ela fez, primeira pessoa que ela encontrou, ela cortou a cabeça da pessoa. Quando ela acendeu a luz, que olhou, era o próprio marido dela. Então ela se revoltou mais ainda, e ela saiu matando todos os homens que ela encontrava na frente dela. Os homens, as mulheres, as nações, dentro da Ásia, que é aonde o pastor Wilson falou aqui, aonde está aí essas nações, aonde existe cerca de 62 países que são denominados como igreja perseguida, onde o evangelho é proibido a sua pregação. Então esses homens e mulheres e crianças prostrados diante desses deuses e dessas mentiras de Satanás, o resultado disso, para a mente do povo, para a mente da nação e do homem, o resultado é a próxima imagem.
crianças escravas. Não daria para apagar essa luz aqui, Wilson, por favor? Crianças escravas de 5 anos de idade, 6 anos de idade, crianças morrendo no trabalho escravo, crianças que não têm chances na vida. As meninas de 5 anos de idade, elas são vendidas nas ilhas para ser levadas para a prostituição. Crianças de 5 anos de idade, elas são levadas para um centro de prostituição, onde muitas vezes elas são trocadas por uma cesta básica. Isso acontece nos vilarejos da Índia. Nós conhecemos, tivemos trabalho dentro de um bairro de prostituição, todo um lugar de prostituição, quase que uma cidade, com 35 mil prostitutas. Crianças a partir dos 5 anos de idade. Eles sequestram as crianças também, as meninas, e mandam para outros lugares, onde essas crianças nunca mais voltam para os seus pais e não sabem muitas vezes nem aonde estão. Esta é a situação de uma nação totalmente dominada pela força das trevas. Porque um dia houve um decreto de todas as nações, todos os homens de todas as línguas, todos os povos, devem se prostrar diante desses deuses, diante de Satanás, e viver sobre o engano e a adoração. O homem que tem 3 filhas, para a mentalidade dos indianos, ele é um homem considerado amaldiçoado pelos deuses. Os irmãos, imaginem, eu que tenho 3 meninas, eu já cheguei errado lá na Índia para eles. Então, a minha filha mais velha chegou com 4 anos de idade, a minha mais nova com 1 ano. Aliás, a mais velha, quando nós chegamos no Peru, ela tinha 45 dias de nascida. Já cresceu os 2 primeiros anos dentro de uma das maiores favelas ali de Lima. E chegamos na Índia com a Larissa com 1 ano de idade. Então, nós protegimos nossas filhas de toda forma. Porque, como a Jaque disse, a mulher não tem valor nenhum dentro da Índia. O homem, quando ele está casado com uma mulher 10 anos, sabe como que ele faz para se livrar dela? Ele coloca fogo na casa com ela dentro. Eu vi isso com alunos nossos acontecer. Alunos nossos da escola de futebol. E esses casos acontecem todos os dias dentro da Índia. Sabe o que acontece, irmãos? Absolutamente nada. Porque o governo, ele protege os fundamentalistas. Como pregar o evangelho para uma nação onde o ser humano não tem valor? Onde a mentira, onde os gurus, onde os homens determinam quem vive e quem morre. Situações como essa outra que eu quero mostrar para vocês, essa próxima foto. Isso daí é fato dentro da Índia. Tem uma outra imagem, igual essa aqui, parecida com essa, que não está aí. Mas fatos chocantes. São grupos de homens usados por Satanás, que dizem que são portadores da sabedoria. Então as mães pegam os seus filhos e em rituais, muitas vezes, levam as crianças para esse tipo de sacrifício, onde eles crêem que se esses gurus pisando na criança, ela vai ficar boa, ela vai ser purificada e vai viver. Só que muitas vezes essas crianças morrem. Sabe o que eles fazem? Pegam ali morta e jogam fora. Da mesma forma fazem com as meninas de 10 anos, de 7, 8 anos, quando pega a AIDS. Sabe o que eles fazem? Pegam e jogam na rua. E ficam ali até morrer. É triste, é muito triste a situação. Mas essa é a nossa situação hoje. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nisso a miséria
a pobreza, o domínio de Satanás sobre uma nação inteira. Hoje, meus amados irmãos, são cerca de 1,3 bilhão de pessoas dentro da Índia. Sabe quantos evangélicos tem? 2% dentro desta nação. Nós, brasileiros, somos cerca de quase 30% de evangélicos. Você liga a televisão, você tem tudo que não presta, mas você tem palavras de Deus também, homens sérios pregando. Essa igreja está aqui com as portas abertas. Quantas centenas e milhares de igrejas dentro do Brasil hoje não estão com as portas abertas? E homens pregando, falando para a igreja o que deve ser feito. Quantos pastores, quantos missionários passaram por esse púlpito aqui, pregando o evangelho, compartilhando com vocês, desafiando para a obra missionária? Mas o Senhor Deus, Ele disse assim, Jesus, Ele disse assim, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Todos que receberam o Espírito Santo do Senhor, deve ser testemunha dessas verdades. O apóstolo Paulo, quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, Jesus disse para ele, ele diz assim, quem és tu, Senhor? Jesus falou, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Eu te chamei, te constituí, para que você revele tudo que você viu, tudo que eu vou te mostrar. Eu vou livrar você do seu povo e dos gentios. Mas eu quero que você faça o seguinte, que você leve esta mensagem para abrir os olhos daqueles que estão em trevas para a luz e libertar aqueles que estão no poder de Satanás para o poder de Deus. Esta é a mensagem de Deus para mim e para você. Esta é a mensagem de Deus, esta é a mensagem do Senhor para esta igreja. Meus amados, a vida sem valor, a outra foto que eu vou mostrar para vocês, é a situação. Isso aqui é um trem. Muitas vezes nós reclamamos dos nossos ônibus, da nossa cidade, mas isso aqui é um meio de transporte. E muitas vezes as pessoas caem aqui, espedaçam aqui, e não vale nada, fica lá, junta os pedaços e enterra. Sabe o que acontece? Quando a iniquidade toma conta de uma nação, quando a idolatria, quando um povo vira as costas para Deus e tenta buscar o seu próprio caminho, a iniquidade acaba com a vida do povo. Mas Jesus disse também, no livro de Mateus 24, que por multiplicar a iniquidade no mundo, o amor da igreja, o amor de quase todos, se esfriaria. Eu pergunto para vocês hoje, como igreja, quantos de vocês, quantos de nós, estamos dispostos a tomar uma atitude que tomou 3 homens diante da ordem desse rei, Sadraque, Mesaque e Abednego? Estes homens não se prostraram diante da estátua. Meus amados, Satanás, ele está com os olhos em mim e em você 24 horas por dia, para saber qual é o seu testemunho, por onde você anda e o que você faz. Imediatamente, quando esses 3 homens decidiram no seu coração não se contaminar com a ordem do rei, não se prostrar diante daquela estátua, os mensageiros de Satanás foi imediatamente na corte para o rei e disse: ó rei, 3 homens que você constituiu como chefes
nas províncias de Babilônia, não fazem caso com a tua ordem, não se prostram diante dos teus deuses. Irmãos, pense comigo, se a palavra de rei não volta atrás, mas Satanás tem sempre os seus manjares para nos enganar. Mas o rei manda chamar esses 3 homens e diz assim: é verdade que vocês não se prostram e não adoram os meus deuses? O rei poderia naquele exato momento pegar esses 3 homens e lançar diretamente para a fornalha ardente. Mas o rei disse assim: olha, é como se ele dissesse assim: olha, eu sou rei, eu estou voltando a minha palavra atrás. Algo impossível. Mas ele diz: a partir deste momento, vocês estão dispostos ao ouvir, ao som dos instrumentos musicais, se prostrar e adorar a imagem que eu fiz? E a resposta maravilhosa desses homens: esses homens nem consideram esse rei. Porque se a gente pega o texto um pouco mais embaixo, diz assim: ó Nabucodonosor, conta essas coisas, não necessitamos te falar. O Deus o qual nós servimos, se Ele quiser, Ele pode me livrar das tuas mãos e da fornalha ardente. Mas você fica sabendo, ó rei, que esse Deus, mesmo se Ele não quiser nos livrar, nós tomamos uma decisão pessoal aqui nesse momento. Não vamos nos prostrar diante da tua estátua. O texto diz que o rei ficou enfurecido e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E ao lançar estes homens dentro da fornalha, ele fica espantado junto com o seu povo, com os seus magistrados, governadores, com os seus presidentes. E ele diz: mas nós lançamos 3 ali dentro, agora eu estou vendo 4, e um semelhante ao Filho dos deuses. Porque Deus, ele estava presente ali naquele momento. Aleluia! Sabe por que Deus estava presente ali, meus amados? Porque aqueles homens estavam em obediência à sua palavra. Deus, ele busca isso de mim e de você. Deus, ele chama eu e você para sermos testemunha, não somente dentro de Itatiba, não somente dentro do estado de São Paulo, mas até os confins da terra. Deus convida a sua igreja para ser testemunho, para entrar dentro da fornalha ardente. Não temos rei hoje, não temos fornalha, mas nós estamos vivendo uma transição na igreja, na história da igreja, na história da humanidade. Nós estamos vivendo, passando por uma transição espiritual muito forte. E eu e você seremos provados como fogo, como ouro é provado no fogo. Sabe como, meus amados? As leis que determinam neste momento o casamento de pessoas do mesmo sexo, as leis que determinam agora o matrimônio entre homossexuais e lésbicas, são leis que vai ao contrário, na contramão da palavra de Deus. São leis, são homens endemoniados, gentes usadas pelo diabo para oprimir o povo. Não temos o rei Nabucodonosor, mas nós temos hoje presidentes, autoridade, pessoas usadas por Satanás para oprimir o povo de Deus. E nós passaremos por isso. Chegaremos momento em que a nossa fé tem que ser uma fé verdadeira, uma fé genuína. Chegaremos um momento em que a igreja, que se chama igreja evangélica,
tem que parar de brincar com a palavra de Deus. Homens endemoniados usando a palavra de Deus para escravizar o povo, para enganar o povo, pedindo dinheiro, construindo seus próprios impérios. Chegará o tempo, e já chegou o tempo, em que o pastor não pode pregar essas palavras aqui no púlpito. E vocês sabem muito bem disso, que qualquer um aí que me ouve pregando dessa forma pode me processar hoje. Qual é a atitude que a igreja do Senhor tomará no século 21? Continuaremos pregando a palavra de Deus como ela é? Ou vamos nos prostrar diante das ordens do rei? Vamos fechar os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para milhares e milhares de crianças e pessoas que estão morrendo no mundo todo? Ou vamos nos levantar como igreja? Jesus, nos seus 3 anos e meio de ministério, ele preparou 12 homens que revolucionou a palavra de Deus em todo o mundo, e o evangelho chegou até nós hoje. E muitas vezes nós, como igreja do Senhor, não temos condição de revolucionar nem a nossa rua, nem a nossa própria casa, nem o nosso bairro. Muitas vezes não fazemos a diferença se estamos aqui ou não. Mas o que Deus nos chama é para sermos exemplo, testemunha dele, para que o povo aí fora olhe para nós como igreja, da mesma forma que o rei Nabucodonosor olhou aqueles 3 homens dentro da fornalha, dizer: Deus está com eles. Nós lançamos 3, mas existe 4, porque Deus está lá com ele. O que será que as pessoas pensam, meu amado, de você quando você entra na sua empresa, ou na sua escola, na sua faculdade, no seu ciclo de amizade? Será que as pessoas olham para você e dizem: olha, aí está um homem de Deus? Muitas vezes, quando nós deixamos de falar da palavra de Deus, a iniquidade toma conta dos nossos corações, a tristeza toma conta dos nossos corações. Muitas vezes não temos disposição para dar aí. Com certeza, o cântico que nós cantamos aqui, esse último cântico, o tema de vocês deste mês, é um cântico de muita responsabilidade. Porque se cantamos e não vivemos e não cumprimos o que estamos declarando com a nossa boca, aumenta a nossa responsabilidade. Mas, meus amados, nós somos muito gratos a Deus. Eu vim de um lar totalmente destruído pela força das trevas. A minha mãe, a minha família, uma família maravilhosa, que vinha outros familiares almoçar junto, vizinho, pessoas. E de repente aconteceu que a minha mãe, ela começou a beber, ela perdeu um controle, um espírito mau entrou dentro da minha família e devastou, acabou com todo mundo. Eu tenho 14 irmãos, o total. Vocês imaginam uma família grande. O meu pai, ele buscou todos os meios para tentar salvar a minha mãe. E não conseguiu. Mas sabe como que conseguimos no final, que não foi praticamente que conseguiu? Apareceu um pai de santo no estado da Bahia, um dos maiores macumbeiros do estado da Bahia. E esse homem chegou na minha casa, eu me lembro como o dia de hoje, meus amados, eu tinha de 6 para 7 anos de idade. Esse homem, 2 homens, um tinha quase 2 metros de altura. Um negro forte, um outro um pouco mais baixo, com uma fisionomia pesada. Esses homens chegaram para o meu pai e disse assim: olha,
a sua esposa, a partir de hoje, ela vai parar de beber. A minha mãe não ficava um dia. Ela bebia, ela saía para a rua, entrava os Exus, chamado Tranca-Rua, Maria Padilha, Bomba Gira. Ela pegava uma faca na mão, ela saía para as ruas, brigava com homens, com mulheres, com todo mundo, batia, apanhava. Era horrível. E esses macumbeiros chegaram e disseram bem assim: a partir de hoje, eu vou prender os Exus, e a sua esposa vai ficar, ele falando para o meu pai, sua esposa vai ficar 7 dias, sem beber nada. E depois, no 7º dia, ela vai ter uma recaída. E em seguida, na segunda-feira, ele falando, na segunda-feira eu venho aqui. Aconteceu exatamente como o macumbeiro falou. Amados, no 7º dia a minha mãe bebeu, teve essa recaída, o macumbeiro chegou em seguida, e para encurtar esse testemunho, que é muito longo, ele disse assim: olha, para ela ficar boa e se libertar totalmente, a partir de hoje, claro, deu o preço dele, ele disse assim: ela é uma média, e ela vai ter que ser uma mãe de santo. Conclusão: minha mãe parou de beber, mas ela se tornou uma mãe de santo, uma das mais poderosas do estado da Bahia também. E eu cresci até os meus 12 anos de idade naquele clima espiritual. No centro da minha mãe, de Umbanda e Quimbanda, em Candomblé, eu recebia os espíritos. Com 10 anos de idade, falava com as pessoas. Os meus irmãos, vendo aquela situação miserável, eles cresciam e iam embora de casa. Quando eu tinha 7 anos de idade, um irmão meu, o meu irmão mais velho, ele saiu de casa, foi para o Rio de Janeiro, e nunca mais vimos mais. Não sabemos se está morto, vivo, não apareceu mais. E assim, a minha mãe se tornou essa mãe de santo, poderosa, se tornou uma verdadeira escrava de Satanás, e toda a família se tornou escrava de Satanás. Eu convivi junto com os vudus, junto com coração de boi, com espeto, garrafa de pinga, farofa de dendê, todas essas coisas da macumba eu convivi, eu cresci no meio disso. A minha mãe tinha altares para os Exus e altares para os orixás. 2 altares, os 2 somavam-se quase 70 deuses, imagens de esculturas diferentes. Eu cresci aprendendo todas essas coisas. Eu também completei os meus 12 anos de idade. Primeiro, antes disso, eu saí lá na Bahia mesmo, saí de casa. Porque houve uma confusão terrível. Quando criança, passei por uma grande fome na Bahia também. Eu cheguei, caí na cidade de São Paulo com 12 anos de idade, não sabia nem assinar o meu nome direito. Irmãos, para encurtar, Satanás, ele me pegou de tal forma, eu fui no submundo das drogas, me tornei punk, bati, apanhei, fui preso em praça pública, levei tiro de polícia, de bandido, de tudo, Satanás me escravizou. Hoje eu entendo o que é ser escravos de Satanás. Hoje eu entendo o que esse povo indiano passa. O que os chineses passam, o que os africanos passam. Nós da América Latina e América do Norte não sabemos o que é miséria. No Brasil não existe miséria. Por mais que os seus olhos enxerguem, não chega a uma aparência da miséria que é lá fora. Amados, Deus, quando me chamou para o Evangelho, quando o Senhor me chamou, e Ele falou de uma forma bem clara, Ele disse: eu quero você pregando o Evangelho. Eu comecei a pregar dentro de ônibus, dentro de metrô, nas ruas, em todos os lugares que o Senhor me deu a oportunidade. E por final, o Senhor nos levou até o Peru, até a Índia. E aí, como a Jaqueline já adiantou essa parte, eu não precisei dizer para os indianos
que eles estavam errados adorando os seus deuses. Ao contrário, eles me convidavam para ir até o centro onde estavam esses deuses. E nos primeiros anos, eu ia lá. Eu frequentava lá 20 minutos, 15, 20 minutos eu ia diante dessas estátuas. E eles chegavam para mim e diziam: olha, esse daqui é o meu Deus. Orgulhosos. Irmãos, e eles davam tudo que eles tinham. Muitas vezes a igreja de Deus, até para dar o dízimo, tem dificuldade. Até para dar aquelas ofertas, tem dificuldade. Muitas vezes protegemos a nossa carteira, o nosso dinheirinho, e dizendo: isso aqui é meu. Nós não temos nada neste mundo. Nós temos que investir tudo que nós temos naquilo que é eterno. Isso vai permanecer para sempre. Irmãos, a casa que você tem, ela não é sua. O carro que você tem não é seu. E o dinheiro que você tem não é seu também. Se você deixar de pagar o seu IPTU, por um tempo a prefeitura vem e toma a sua casa. Não é verdade? Se você não paga o seu IPVA, você roda com o seu carro por um tempo. Depois a polícia pega e toma. Ele não é teu. Nós usamos as coisas emprestado deste mundo. Mas Jesus disse que o nosso tesouro, ele está nos céus, guardado, onde o ladrão, a traça, o ferrugem não consome. Aí está o nosso tesouro. Investir em vidas é investir em pessoas. Pregar o evangelho na Índia, onde é totalmente proibido a pregação, falar de igreja perseguida, nós entendemos o que é isso. Pois passamos 3 anos sem poder passar em 3 lugares. Porque quando as pessoas se converteram e foram batizadas, os fundamentalistas, as famílias, passaram, amando a gente, passaram a nos odiar. E outros pastores e pessoas chegar para nós, para mim, para minha família, e dizer: olha, não passe naquele lugar, porque tem gente querendo fazer o mal para vocês. Muitas vezes eu me despedia da minha esposa, das minhas filhas, e entrava de vila dentro para pregar o evangelho, e não sabia se voltaria ou não. 2 anos antes de chegarmos na Índia, o missionário Stanley e a sua esposa Carol, ele trabalhava no leprosário. Amados, ele saiu com seu filhinho de 10 anos de idade e de 12 anos. A esposa ficou em casa com a filha de 14. Ele foi visitar o orfanato. E no final da tarde, quando estava voltando, ele entrou no carro para ir para casa. Um grupo de homens chegaram e colocaram fogo no carro. Os 3, ele e os 2 filhinhos, morreram queimados, morreram vivos. Isso acontece direto na Índia, com missionários. Há 5 anos atrás, próximo a onde a gente morava, um estado vizinho, houve um massacre, onde mataram milhares de irmãos, onde eles entravam dentro da igreja com culto como esse aqui. Nós vimos muitas igrejas queimadas. Nós ouvimos testemunhos vivo, ocular, dos fundamentalistas que chegavam, pegavam o pastor no meio da congregação, ele enfiava paus assim na garganta do pastor e matava na frente da congregação e da família deles. Cortava, decapitava o pastor. Isso há 5 anos atrás, na cidade de Orissa. Isso saiu para o mundo todo ver. Nós estávamos lá, orando, intercedendo, e preocupados porque essa perseguição estava vindo para o nosso lado. Estrangeiros pegaram o avião e foram embora. Muitos. Crentes correndo por dentro das matas, eles colocavam cachorros para pegar os irmãos. Violentavam as crianças na frente dos pais. E depois tocava fogo na congregação com todo mundo. É forte falar dessas coisas, mas é a realidade que a gente vive hoje. Orar pela igreja sofredora
Orar pela igreja no modo geral é uma questão de urgência. Temos que despertar mais, temos que nos levantarmos. Hoje em dia tem muitos homens e mulheres por aí pregando sobre missões, pregando sobre o evangelho, mas num passo de verdadeiros hipócritas. Muitos que pregam somente para os seus próprios benefícios, mas não estão nem aí com as pessoas. A igreja de Deus hoje na face da terra, Jesus diz que é semelhante a 10 virgens, onde 50% podemos. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, é uma igreja pura, é uma igreja imaculada, uma igreja que não tem mancha, uma igreja que está preparada para entrar no fogo, entrar na fornalha. O que faremos depois que ouvimos, depois que testificamos estas coisas? Isaías teve uma atitude totalmente de medo e de pavor. Quando os seus olhos viram o Senhor dos Exércitos, ele ficou apavorado. Ai de mim, o que eu vou fazer? E agora? Sou um homem pecador e habito no meio de um povo pecador. Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E Deus, ele mandou o anjo e purificou Isaías. Isaías teve condição quando Deus, quem há de ir por nós? Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Amados, se a sua condição e a minha condição era a condição de Isaías, se nossos olhos, a nossa mente contemplou o Senhor, Deus, ele também nos purificou através do sangue de Jesus. Ele nos purificou de todo o pecado. Nós estamos preparados para abrir nossas bocas, estamos preparados para entrar, para morrer pela causa do Senhor. A estratégia usada foi o futebol. A palavra de Deus diz que ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Então eu não sei jogar bola, mas eu cheguei com uma vantagem, meu nome é Romário. Então pelo menos alguma coisa tinha. O nome de Romário. Graças a Deus que o Romário apareceu jogando futebol e foi bem sucedido. Eu não sabia jogar futebol, mas agora eu sei jogar. Então eu treinei aqui no Brasil, liderei uma escola de futebol aqui, aprendi, treinei durante 3 anos aqui, para quando chegasse na Índia, através do futebol, a gente foi entrando nas famílias, fazendo amizade e levando a mensagem do Evangelho, através da amizade, através do testemunho. Existe um teólogo que ele disse assim, que o mundo aí fora, eles têm que ler a Bíblia através da sua vida, através das nossas vidas. Viver na Índia ou num país de perseguição, nós temos que pregar o Evangelho com as nossas vidas, com o nosso testemunho. A Jaque não disse, mas ela trabalhou com as mulheres. E hoje, para a glória de Deus, há uma união feminina lá na Índia. Ela não viu o e-mail, esqueci de falar para ela, mas hoje eu recebi um relatório da Índia. A frequência hoje, nas nossas 2 igrejas e em 3 congregações, é de 350 crianças. Só uma das nossas igrejas tem 80 adultos. São um total de quase 150 adultos que hoje conhecem o Senhor, que hoje louvam o nome do Senhor. E aqueles primeiros homens, rapazes, que me levaram e mostraram esses deuses como Deus deles, hoje são os nossos pastores. Hoje são os nossos pastores, formados no seminário, treinados, discipulados por nós. Nas nossas 3 escolas de futebol, nós temos cerca de 250 crianças. Nós acreditamos, nós da liderança aqui no Brasil,
a liderança dos cristãos lá na Índia, acreditamos que temos que investir na vida das crianças na Índia, para que daqui 10 anos essas crianças tenham Jesus no coração e seja uma geração nova, uma geração que possa pregar a palavra de Deus para o seu povo. Então nós estamos treinando, investindo na vida dessas crianças. A Índia é um dos países mais ricos do mundo, mas a riqueza da Índia está nas mãos de cerca de 5% da sua população. Somente os Dalits, vocês já ouviram falar nesse nome bastante, né? Passou a novela aí, são cerca de 300 milhões. Uma nação como o Brasil e meia, que vive abaixo da linha da miséria. Esse povo, o destino deles, de homens e crianças, está traçada desde o seu nascimento, que ele pertence à casta dos Dalits. Essa é a casta mais baixa, eles são intocáveis. Os da casta 1, 2, 3 e 4 não pega na mão de uma pessoa dessa casta, porque ele é contaminado. Sabe por que ele é contaminado? Pela miséria, pela pobreza, pelos deuses. Nós pregamos o evangelho para todas as castas. E o nosso povo na Índia, eles aprenderam que a nossa casta é a casta de Jesus Cristo. E a casta de Jesus Cristo não há diferença de pessoas. Se você é branco, negro, amarelo, tem cabelo bom, loiro, se você é alto, baixa, você é bem-vindo, o Senhor ama todos. Infelizmente ainda existem alguns cristãos por aí que defendem, nós vamos pregar só para a classe alta, outros ou só para a classe baixa, ou outros que não gostam de negro, ou outros que não gostam não sei de quem, de pobre, como sabemos que tem igrejas que até proíbem a entrada de determinadas pessoas. Dentro do Brasil, irmãos. Deus não tem compromisso com essa gente. Porque Deus, o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele mandou Jesus morrer na cruz por todos. E nós temos que pregar o Evangelho a todos. Esta é a nossa realidade, esta é a nossa vida. Quando nós voltamos para o Brasil, os irmãos sabem, têm orado. Eu sou portador da hepatite C. Provavelmente peguei essa doença na época que trocava seringa com os meus amigos, na década de 80. Tomando droga, não sabia que tinha essa doença, descobri há 4 anos atrás. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou no meio do tratamento, um tratamento terrível, que é igual uma quimioterapia. Vocês têm orado por nós nesses anos, nesse tempo. Então é um informe que eu passo para vocês. Muito obrigado pelas suas orações. Deus tem me preservado até aqui. Hoje o vírus está totalmente zerado no meu corpo. Não tem presenças de vírus no meu sangue. E para a glória do Senhor, eu fui sexta, né? Eu fiz um exame de ultrassom do fígado. Irmãos, o médico disse assim, o seu fígado está ótimo. O seu fígado está número 1. O seu fígado dá para viver uns 70 anos a mais. Olha... Eu, da idade do Wilson, com 48 anos, se eu viver 70 anos mais, aleluia, né? Mas eu não vou viver tudo isso mais, que eu tenho informação que Jesus voltará antes. Eu não vou estar aqui. Caso vocês não me vejam por aqui, é porque eu fui embora com ele. Mas a gente vai junto, a gente vai fazer a festa lá em cima. Amém? Então eu quero agradecer de todo o meu coração. Eu tenho mais 6 meses pela frente desse tratamento muito forte. Meu cabelo já começou a cair. Começou a cair o cabelo. Sinto muito cansaço, sinto muitas dores. Eu não vou falar tudo que tem. Além da hepatite, tem também varizes aqui, tem uma dor aqui, tem não sei o quê. Então a gente vai ficando velho, passa dos 40 e já era. Aí já aparece um pastor amigo nosso, falou ontem assim, disse assim, Romário,
essa dor que você está sentindo aqui, eu senti algum tempo atrás. É assim, ó, quando você é jovem, você corre, vai para cima e para baixo, você não sente nada. Aí você chega nos 30, começa a doer não sei o quê, quando você força muito. Quando você passa dos 40, aí aparece a dor aqui, ali. Aí, conforme vai passando os anos, essa dor que estava doendo aqui já não dói mais, porque o músculo já fica enrijecido, já fica mole, já fica tudo, então você não sente mais nada. E aí é o caminho, é o pé na cova. Aí não tem jeito. Mas graças a Deus que Ele nos dá a vitória em Jesus Cristo. E sendo velho, novos, doentes, seja como for, nós somos mais que vencedores. Nós somos vitoriosos no Senhor. Então essa é a mensagem do Senhor. E uma coisa interessante aconteceu nesses dias. Nós recebemos a presença do pastor presidente da Aliança da Europa. E assim, bem resumidamente, nós recebemos um convite para ir trabalhar na Europa, especificamente na Inglaterra, em Manchester. E conversando com o pastor Jurandir, com toda a liderança, aí todo mundo ficou animado. Eu cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa, ela concordou. Não, saí de dentro da Índia, do meio da miséria, dos ratos, barata, tudo que não presta, perseguição, e ir para a Europa, eu não pensei duas vezes, desde aqui, Senhor. Aí cheguei em casa, compartilhei com a esposa, ela nem falou, nem percebeu. Aí disse, marca a data que a gente tá aqui para ir embora. As crianças, todo mundo concordou. Aí o pastor Jurandir disse, Romário, vamos fazer o seguinte, então vai ter o CLA no Peru, os líderes da Europa vão estar vindo para o CLA e a gente senta, já marca o projeto, escrevemos o projeto, tudo bonitinho e partimos para o Peru. Aí o pastor Luiz estava junto com a gente. Aí chegamos no Peru com o objetivo de sentar com toda a liderança. E sentamos com a liderança. Durante os 4 dias, tivemos reuniões assim. Porém, quando eu estava indo, dentro do avião, bateu aquele sentimento dentro de mim. Deus falou comigo, literalmente. E me veio aquele sentimento. Eu senti Deus falando assim, olha, o mesmo projeto, tudo como está traçado para fazer na Europa, você vai voltar para a Índia, você vai fazer desde a Índia. Aí eu disse, Deus, e agora? O que eu vou falar para minha esposa, né? Aí desci no Peru, que eu cheguei 2 dias antes da comissão, aí eu liguei para ela. Aí conversei com ela, Jaque, olha, eu estou sentindo no meu coração, Deus tem falado comigo, é melhor voltar para a Índia mesmo, o Senhor está chamando, Deus nos chamou para a Índia, então vamos para lá, vamos pregar o Evangelho lá. Ela disse, não, Deus falou comigo, eu concordo também, é melhor que a gente vá, acertamos entre nós. Aleluia por isso. Aí estou dentro do táxi junto com o pastor Jurandir, que é quem estava liderando, compartilhando tudo. Irmãos, eu falei com o pastor Jurandir, pastor, estou sentindo no meu coração, contei a história para ele. Irmãos, vocês já viram japonês chorar? Eu já vi 2 vezes. O Jurandir ficou tão feliz e ele começou a encher os olhos e disse, olha, glória a Deus, você vem falando isso, eu sinto de Deus também, Deus já tinha falado comigo antes, eu não falei nada para você porque eu queria que Deus mesmo falasse. Aleluia. Conversamos com o presidente da AWF, o pastor Ari, ele também ficou maravilhado. E em toda a nossa plenária, onde estavam os presidentes de todas as alianças, o pastor Jurandir iniciou e falou para eles, olha, o Romário não vai mais para a Europa, o projeto está sendo desviado para a Índia. E aí Deus falou com a minha esposa, né? A Índia está no centro, entre a Ásia, o Oriente Médio e um pouco mais para trás a Europa. Se nós estamos na Índia, qual é o projeto hoje? Isso aí é uma informação oficial já. Projeto hoje, nós vamos estabelecer um centro de treinamento em uma cidade da Índia, é um projeto novo. Vamos continuar cuidando do que já tem e vamos estabelecer um centro ou na cidade de Pune ou na cidade de Bombay. Então estamos aí para decidir a cidade certa. E esse centro nós vamos receber missionário das igrejas aliança de toda a América Latina. O missionário que vai para o Oriente Médio ou para a Ásia, para qualquer país ali de cima, ele vai passar conosco durante 1 ano, ele vai trabalhar conosco na Índia,
E nós temos certeza que se um missionário sobreviver de 6 meses a 1 ano na Índia, ele vai estar preparado para ir para qualquer lugar. Porque lá só sobrevive quem é chamado por Deus. Caso contrário, não sobrevive. Então esse é um novo projeto. Nós vamos treinar esses missionários. E 4 vezes por ano, nós vamos apoiar a igreja da Europa e do Oriente Médio. E também de dentro de outras cidades da Índia. Nós vamos estabelecer escolas de futebol dentro das igrejas aliança, onde são igrejas em países perseguidos, para que através do futebol, através do esporte, nós possamos pregar o Evangelho. Então, desde a Índia, nós vamos estar também abençoando esses países com equipes, com pessoas formadas de gente do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos e outras partes. E um dos propósitos nosso com esse novo projeto é que essa Igreja Aliança de Itatiba, que o pastor Wilson mande 1 ou 2 ou 3 de vocês em projetos de curto prazo para conhecer o campo lá fora, para passar suas férias 1 ou 2 ou 3 meses. Ou o próprio pastor, quem quer que seja, se candidatar. E nós vamos trabalhar organizadamente com o DMA para promover 2 ou 3 projetos de curto prazo dentro da Ásia. Já temos vários contatos dentro da Ásia e esse é o nosso trabalho a partir do ano que vem. Então, ore por nós para que a nossa saúde seja plena, para que a gente possa chegar ali com muita saúde e possa continuar glorificando o nome do nosso Senhor. Nós também, no projeto da Índia, hoje nós temos mais de 500 crianças, como eu já compartilhei com vocês. Então eu queria mostrar a última foto. Isso aqui é um projeto criado pelo DMA, por nós, junto com o DMA, um projeto de adoção. Como que vai funcionar esse projeto de adoção? Você, aí, a família, vai dizer bem assim, nós vamos adotar uma criança na Índia, desse nosso projeto. Aí você adota uma criança, essa criança ela vai ter reforço escolar, aulas de computação, ela vai ter aulas de inglês, ela vai estudar a palavra de Deus diariamente. E vai participar também da escola de futebol. Você vai adotar essa criança como se fosse o seu filho. Então você vai receber cartas dessa criança, você vai escrever para elas também. A cada 2 meses nós vamos estar passando um relatório, o DMA vai passar um relatório financeiro, como que estão indo as crianças, o que está acontecendo. Então, irmãos, vai ser uma oportunidade para você participar. Não somente você chegar aqui no gasofilácio e dizer, essa daqui é a minha oferta missionária. Não, você vai dizer bem assim, pastor, essa daqui é a minha oferta missionária para o meu filho lá na Índia. O seu filho lá na Índia. Agora eu abro um parênteses aqui para te dizer uma coisa. Deus não chamou todos para ir à Índia, mas Deus chamou a gente para ir lá. Deus preparou as nossas vidas, os nossos corações, nossa vida toda para isso. Então eu costumo dizer nas igrejas, nós somos os seus olhos, nós somos os seus braços e as suas pernas. Nós, eu, Jaqueline e as minhas filhas, e outros missionários em qualquer parte que seja, nós não seremos nada lá fora, se vocês, a igreja do Senhor, não estiverem aqui intercedendo e orando por nós. Nós sobrevivemos na Índia 9 anos e 2 anos no Peru, porque a igreja do Senhor orou por nós. Quantas vezes o pastor Wilson chegou aqui, ou alguma pessoa de missões, e leu um relatório nosso de perseguição, alguma coisa que a gente estava passando lá, e vocês oraram? Irmãos, Deus respondeu às suas orações. A oferta que você mandou para o DMA, a promessa de fé que você contribuiu para missões, o que chegou ali na Índia, como a minha esposa já disse, o resultado estão aqui. Esse daqui é o projeto, né? Através do esporte, através do projeto, você pode adotar uma criança.
Então o DMA, de uma forma oficial, nós vamos enviar esse folheto, você vai receber, cada um de vocês vão receber um folheto desse, com uma ficha dentro. Você vai orar ao Senhor, aí você vai orar, independente que você contribua ou não, preencha a ficha, para que você continue recebendo nossos informativos diretamente. Você vai chegar para o pastor Wilson e dizer: pastor, eu quero adotar uma criança lá em Calcutá. Eu quero adotar 2, quero adotar 3, eu quero adotar um obreiro. Aqui está a história de todos os nossos obreiros, alguns deles. A história deles, o que aconteceu. Esses rapazes, eles apanharam, foram expulsos de casa, foram ameaçados à morte e estão sendo até hoje. Mas continuam firmes, glorificando o nome do Senhor. Irmão, não é uma fé igual à fé como nós conhecemos por aí. Lá quando se converte mesmo. Quando entende, entende mesmo. Entra dentro do fogo, morre queimado, mas não nega o nome do Senhor. E Deus quer isso de cada um de nós, que estejamos firmes como estava Sadraque, Mesaque e Abdenego, que mesmo diante das ameaças do rei, ele não se acovardou, mas eles entraram na fornalha e eles saíram totalmente ileso. Nós estamos no meio de uma fornalha, estamos no meio de um ciclo onde Satanás tem aprontado e feito miséria no nosso povo. Começando pela educação, que a nossa educação no Brasil está uma porcaria. A nossa educação no Brasil está semelhante à educação da Tunísia, um dos países mais miseráveis do mundo. Esse relato é um relato diretamente de estudos científicos do Ministério da Educação e da ONU. Amados, nós, servos de Deus, somos inteligentes porque temos a mente de Cristo. Então, nós, como Igreja do Senhor, vamos fazer a diferença. Irmãos, minha esposa falou que faz 10 anos que a gente não veio aqui, mas eu acredito que são mais anos. Eu acho que são mais ou menos uns 14 anos. Como a gente não falou nesses 14 anos, a gente vai falar até meia-noite hoje, para matar tudo e a gente fica tudo certo. Não, eu quero agradecer de todo o meu coração, cada um de vocês, agradecer mesmo de coração, agradecer ao pastor Wilson, sua família, agradecer a todos. Venham conosco, venham conosco. Temos honrado o nome do Senhor Jesus. Não fomos chamados para morar na Índia. Nós somos chamados para trabalhar na Índia, para glorificar o nome do Senhor. Em primeiro lugar, ser representante ocular de Jesus Cristo. E em segundo lugar, ser representante da Igreja Aliança Brasileira. Então, nós estamos ali representando vocês. E eu quero, por último, eu não sei se o pastor Wilson já passou o vídeo aqui ou não. Já, né? O vídeo vocês já conhecem, então nós podemos encerrar aqui, porque senão eu vou falar, tem bastante coisa ainda para falar. E quando o pregador passa o tempo, o pastor não chama mais. Por isso que eu fiquei 14 anos sem vir aqui. Então você já viu, agora nós vamos ficar mais 14 anos sem vir aqui. Aí quando vir vai ter que ser para uma vigília. Então nós estamos à disposição dos irmãos, se quiserem fazer alguma pergunta para nós, para mim, para minha esposa. Eu prometo que antes da gente partir para a Índia, a gente vai voltar aqui, em nome de Jesus, para trazer toda a família, para receber a oração de vocês e também a despedida, para partirmos, para continuar glorificando o nome do Senhor. Muito obrigado uma vez mais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Romário, obrigado, Jaque, pela visita de vocês. Nós cantamos essa música tema essa noite, baseada em Marcos, capítulo 6, que fala de Jesus, que Jesus viu as multidões e se compadeceu porque elas estavam aflitas sem pastor. E eu nessa cadeira aqui sentado estou, e lá fora pessoas a morrer. Enquanto isso elas vivem sem uma razão, sem saber que alguém morreu em seu lugar. E guarde essa última frase: este quadro negro não vai mudar se dessa cadeira eu não me levantar. Estamos vivendo dias de um quadro negro.
famílias, casamentos se dissolvendo e se divorciando, pais que não se relacionam com filhos, filhos entrando em drogas. Romário nos deu um relato de um quadro negro da Índia, e este quadro negro não vai mudar se nós, como igreja, não nos levantarmos e nos dispormos a servir ao Senhor. Queria pedir que você se levantasse, então, nesse momento, e que nós pudéssemos, como igreja, orar, agradecendo ao Senhor por essa noite, e pedindo: Senhor, nesta semana que vai começar para mim agora, eu quero ser suas mãos e essa terra curar. Senhor, transforma-me em seus pés para que eu possa andar e a ti proclamar aonde quer que eu estiver, em nome de Jesus. Oremos.